Esses dias eu tava trabalhando e um inscrito me mandou um PDF e perguntou pra mim. Lucas, dá uma olhada pra mim, me fala tua opinião. E aí eu analisando, cheguei cada página e gostei. Mas me veio uma dúvida importante. Será que isso tá bonito pra quem realmente paga? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas, bem-vindos a mais um vídeo. Pra gente gravar o vídeo de hoje, eu preciso de um personagem. E a gente vai chamar ele de Pedro. Pedro foi esse inscrito que me mandou esse vídeo. E aí, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer pra você. Isso aqui tá muito bonito. A gente precisa concordar que as cores estão sendo bem utilizadas, que o design tá moderno e que já tá acima da média. A maioria dos editores nem tem apresentação, não tem proposta, não tem essa intencionalidade. Então isso aqui não é sobre se o PDF tá ruim ou se o PDF tá bom, é sobre ajustes. O que a gente pode mudar para que isso venda mais? O que a gente precisa analisar aqui agora é o seguinte: o PDF tá bonito, a estética tá moderna pra gente, mas aí vem a pergunta: isso funciona pro público certo? Isso funciona pra quem vai comprar? Analisando o PDF, vocês percebem nitidamente que é um produto para imobiliárias, empresas de alto padrão, construtoras que vão vender os seus imóveis depois. Então a gente não tá falando de um produto de 1.000, 300, 297, a gente tá falando de um produto de 100 mil no mínimo. A gente tá falando de um produto de 350 mil, a gente tá falando de um produto de 800, 1 milhão e 200. São casas, apartamentos, condomínios. Então eu resolvi assumir o meu papel de analista e trazer as expectativas, trazer o que isso aqui deveria ser, trazer o que isso aqui acertou, trazer o que esse projeto tem de positivo e negativo na visão de quem vai comprar. Dá uma olhada na minha tela aqui agora, pessoal. Olha só. Para analisar esse PDF, a gente precisa olhar isso aqui não como bonito ou feio, mas a linguagem. O que cada forma, o que cada cor, o que cada gesto passa. E a gente pode separar em duas categorias para esse caso específico. Existem coisas mais jovens, mais modernas, mais digitais e outras mais corporativas, seguras e tradicionais. O que a gente pode destacar aqui nesse PDF como característica jovem? A gente pode destacar aqui o papel rasgado, que é um símbolo de ruptura, um símbolo de quebra de expectativa. Quando você tá num vídeo que ele tá sendo editado do nada, tem uma transição que rasga um papel e vai para um outro take, você toma um choque, você fala, caraca, que legal. É uma transição que você não espera geralmente no vídeo que você vai assistir. É uma transição que, por exemplo, eu tô vendo um vídeo sobre uma casa ali de 350 mil reais e tipo, do nada, a pessoa abre a janela, mostra um quintal, o quintal é rasgado no meio, abre uma cena da jacuzzi, sabe? No banheiro da suíte. Então, assim, muito interessante, porque você tá pegando um espaço que não tem nada a ver com o outro, mas criando uma conexão entre eles que fica no inconsciente da pessoa. Isso aqui é uma característica mais moderna, porque é uma característica mais jovem. No dia que isso aqui sair de moda, já não vai ser mais tão moderno. É uma questão de perspectiva, é uma questão de recorte de tempo. A gente tem também aqui essa parte de adesivo, olha só, onde tipo assim, ó, me entregue o projeto, eu entrego a experiência pronta. Parece que dá pra você simplesmente destacar isso daqui. Então tem um elemento interativo, tem um elemento de revista aqui, sabe? Talvez assim, aí vai de você se você acha que isso é necessário ou não. Eu acho que é um implemento interessante que tem que ser mantido. E aí, informações importantes aqui que estão menores, olha, 6 anos de mercado de edição, serviço em todo o Brasil. O que mais que a gente tem de característica jovem? O neon. Né? Ah, Lucas, mas não é uma coisa anos 80? Sim, mas a gente vê muito brilho, a gente vê, ó, olha aqui, ó, o After Effects aqui com um glassmorfismo aqui. A gente vê essas características mais atuais, sabe? Isso é usado na estética de vários vídeos atualmente. A gente tem aqui, por um exemplo, ó, isso aqui. Isso aqui são os ícones, né? Uma iconografia, mas um estilo mais místico, né? Tá preto com dourado e tá, por exemplo, assim, ó, o Smile Senda aqui, ó, com um Gaussian Blur, né? Deve ser do próprio ícone, mas tem um leve degradê aqui interno. Então, tipo assim, ó, pra quem é esse modelo de vídeo? Para quem quer elevar a percepção do imóvel, para clientes à altura e ser referência, sabe? Isso aqui, cara, esse PDF todo, ele podia ser um vídeo, sabe? Isso aqui é sensacional. Eu recomendo, inclusive, Pedro, você vai estar assistindo esse vídeo, embora seu nome não seja Pedro, faz um vídeo disso aqui depois, transforma esse próprio PDF em algo animado. Claro, faz as devidas modificações se for pro ramo de imóveis de alto padrão. Agora vamos lá. E mais um pouco aqui agora pra teoria, agora que vocês viram certas características que são joviais. Ó, uma outra característica aqui, ó, caricatura. Isso aqui é uma coisa antiga, mas que olha como foi feita a caricatura aqui. Olha só que interessante. Não consigo dar zoom. Mas ó, na edição o pessoal vai dar zoom aqui, ó. Ó, o rapaz tá usando a Juliette, tá com degradê, tá uma caricatura mais atual, mas assim, no sentido de não é uma charge, não é uma coisa satírica. É algo mais realista. Então isso aqui provavelmente até deve ter sido feito com IA e melhorado com o design e tudo mais, né? Olha o mouse aqui 3D, uma
uma tecnologia, né? Remetendo à tecnologia, né? E aqui a gente tem, obviamente, uma referência, né, ao uso de IA, né? Que é basicamente as cenas do terreno se construindo, né? É basicamente tipo do processo, sabe? Que a gente faz. A gente joga uma imagem inicial, fala pra ela que tem que terminar nessa, que tem que terminar naquela, e aí faz o vídeo, né? E aqui tem um pouquinho do pronto. E, enfim, várias imagens de imóveis de alto padrão e tudo mais, né? Então essas são características mais modernas, mais jovens e tudo mais. Mas isso aqui a gente traz pra parte teórica do vídeo, que é o possível desalinhamento com o público. Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de movimentações financeiras altas. Você acredita que a maioria dos jovens de 20 anos, a maioria dos jovens de 25 anos, vão ter dinheiro para comprar uma casa de 350 mil reais? Mas isso aí é uma casa normal. Um imóvel de alto padrão é 900 mil, 2 milhões, 2 milhões e meio, 5 milhões, 6 milhões. Isso é imóvel de alto padrão. O que corresponde às imagens que vocês estão vendo aqui, olha só. O imóvel de alto padrão, ó. Imóvel de alto padrão, imóvel de alto padrão, imóvel de alto padrão. Isso aqui não é uma casa de menos de 800 mil reais. A de 800 mil vai ser a mais simples de todas essas que a gente mostrou aqui agora. Então, a idade importa muito. Porque a pessoa teve tempo para dedicar-se à vida profissional e angariar aquele dinheiro. Então a gente está falando de um público que é no mínimo 40 a mais. Obviamente vai ter um jovem de 25 anos milionário, vai ter um Victor Romão da vida, vai ter, sei lá, um cara de 32 anos de idade que tem 17 milhões na conta bancária e que fatura 2 milhões por mês. Entende? Isso eu tô falando de dinheiro parado, eu não tô falando de, por um exemplo, ativos e passivos financeiros. Então, é um público que não necessariamente se conecta com o que tá passando aqui, com a mensagem visual. Não se conecta com essa fonte agressiva, sabe? Não se conecta com esse brush aqui, não se conecta com esse 3D aqui do mouse tecnológico. Não se conecta com a pose do meu amigo Pedro, né? Porque o Pedro, ele tá aqui, ó. Ele tá de casaco, tá de ladinho, tá com o pescoço inclinado, tá fazendo biquinho, sabe? Essa foto podia ser facilmente uma foto de um pôster de funkeiro. Tipo, pega uma foto aí, editora, eu vou até fazer com IA, de um pôster, tá? De festa rave e bota ele no meio e escreve assim, DJ Pedro. Vai tá, é isso aqui, tá ligado? Essa foto passa essa mensagem, ela não passa a mensagem de tipo assim, eu sou um editor de vídeo de milhares de reais. Eu sou um editor de vídeo que já editou vídeos que venderam mais de 1 milhão de reais, vídeos que venderam imóveis de 3 milhões de reais. Não é essa foto. E tá tudo bem, porque o Pedro, ele já tá na frente de muita gente, porque ele tem uma apresentação muito bonita. Ele tem um PDF que tem o texto, a mensagem. Porque o que tá sendo falado aqui tá certo, ó, o novo padrão para vídeo para o novo padrão de vídeo para imóveis de alto padrão. Aqui eu poderia falar assim, a nova forma de vídeos para imóveis de alto padrão, para não ter esse pleonasmo, para não ter essa redundância, tá? Mas aqui, ó, me entregue o projeto e eu te entrego a experiência pronta, entendeu? Ele tá falando o que o cara quer ouvir, mas não do jeito que o cara precisa ver, entendeu? Composição de projeto premium, que ele podia ter falado de uma forma mais lúdica, de uma forma que o dono de imóvel que nunca editou vídeo vai entender, porque composição é complexo para ele. Ele fala assim, ó, vídeos com ilustrações aprimoradas, vídeos com ilustrações, aprimoramento de ilustração premium, não sei, né? A gente pode puxar outro exemplo aqui. Então isso aqui é um PDF que comunica mais com criadores, que comunica mais com jovens, que comunica mais com o público digital, mas não comunica com investidores, não comunica com 40 a mais, não comunica com decisores. Então vamos recapitular. O que a gente tem aqui agora nessa apresentação que pode ser melhorado? Espaço de respiro, fontes, formas, caricatura no design e imagem pessoal. E um pouquinho do texto, né, também, como a gente viu aqui agora. A gente já falou que essa fonte ela é agressiva, mas eu não expliquei pra vocês por que ela é agressiva. Esse brush aqui também. Porque é o seguinte, quando a gente fala de design, a gente tem que levar em consideração que o nosso cérebro pensa coisas no nosso subconsciente do que a gente vê. Aquilo que a gente vê, o cérebro tem pensamento sobre aquilo que a gente não escuta. Não é aquela voz na nossa cabeça. Então, por exemplo, quando você vê uma forma toda destruída assim, você pensa em agressividade, porque ela tá toda destruída. Quando você vê um texto que ele é bem pontiagudo assim, ó, você pensa em agressividade, porque o cérebro tende a evitar objetos pontiagudos para não se machucar, é uma questão de sobrevivência. Então, essa fonte que tá aqui toda em itálico, destruída, pontiaguda, isso aqui fala com a Red Bull radical, tá ligado? Assim, vamos pular ali um prédio, descer uma rampa e asa delta e Red Bull energético pra dentro, entendeu? Não comunica
com esse público. Mas quando você fala de banco, por exemplo, imóvel, estruturas de prédios, tem que ser sólido. Então tem que usar fontes mais assim mesmo. Era interessante usar uma variação de fonte bold, né? Uma variação de fonte mais grossa, mais pesada. Os bancos, como por exemplo o Itaú, como você vai ver agora, como você pode ver no Banco Inter, como você pode ver no Nubank, eles têm formas mais arredondadas, eles têm formas mais grossas e arredondadas para transpassar solidez, para transpassar segurança. E isso aqui, ó, não passa segurança. A mesma coisa é a questão da caricatura. Quando a gente fala de caricatura, a gente pensa em algo engraçado. E ele tá sorrindo aqui e com Juliette no rosto. Mais uma vez, DJ Pedro, né? Esse excesso de estilo na caricatura e também na pose dele aqui pode tirar credibilidade, pode tirar seriedade. Então, o Pedro até perguntou pra mim, você acha que poderia ser uma foto de terno? Não precisaria ser de terno, poderia ser de blusa social, poderia ser de gola polo, poderia ser uma outra composição. Aqui eu vou usar composição porque nós somos editores de vídeo, a gente sabe do que a gente tá falando, né? E aí quando a gente fala de espaço de respiro, é isso, ó. A gente tem aqui, ó, primeira página. Essa aqui é a primeira página. Mas aí a gente já tem a primeira página com a segunda página invadindo. Não tem um espaço muito legal pra descansar o rosto. Aqui em cima tem, pra descansar os olhos, perdão. Aqui embaixo tem, mas aí acabou, ó. Aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Tem esse espacinho aqui que parece uma divisória? Tem. Mas não há, um exemplo, um nivelamento. Ó, aqui esse texto tá numa altura, esse texto já tá em outra altura, e aqui tem essa linha, aqui tem outra linha. Essa linha casa com a de baixo, mas essa aqui não casa com a de cá. Então esse texto poderia estar mais pra cima, dando mais espaço de respiro aqui embaixo. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, olha só. Essa imagem aqui talvez não fosse necessária, entende? Então aqui, ó, poderia ter um alinhamento. Poderia ser, esses softwares aqui poderiam estar mais distantes da borda. Então esses espaços são necessários para que o olho descanse. Porque quando o cara bate o olho aqui nessa tela, olha, fala assim, poluído, informação demais. Por onde eu começo a ler? E é interessante porque é o seguinte, olha só. Aqui eu sei que eu começo, me entrego o projeto, eu entrego a experiência pronta, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu vou ler isso aqui. Aqui eu vou ler os softwares primeiro, porque todo mundo lê da esquerda para direita. Então eu não vou ler composição de projeto audiovisual premium, eu vou ler isso aqui. Então talvez fosse interessante não mostrar os softwares, porque o cliente está pouco se importando com o que você usa, a não ser que você seja editor de vídeo de uma agência, ele se importa, mas o ramo imobiliário não quer saber, sabe? Aqui poderia estar, por exemplo, um vídeo, né, que poderia estar, acho que não dá para dar play em PDF, mas é que poderia estar um GIF, acho que dá para pôr GIF em PDF da casa se construindo, e se não der, poderia estar essa imagem aqui, num quadrado, enfeitado, bonitinho, né, e esse texto cá, ó, porque ninguém vai ler a imagem, ele vai bater o olho na imagem em microsegundos e vai pro texto, que tá aqui. Então, assim, faz muito sentido, né? Aí vamos aqui, briefing. Legal, olha só. Essa parte de projeto aqui poderia não estar aqui, porque é elemento demais. Aí, como já tem a cena da casa aqui em cima, talvez não precisasse disso aqui, né? Nem disso daqui. Então, isso aqui já explica bastante. Esses textos estão muito pequenos. Então, eu tenho muito espaço de respiro nessa área. Isso é positivo, mas talvez não fosse tão necessário porque, poxa, sabe? E aqui, ó, briefing, roteiro de vídeo, montagem do vídeo. O cliente entende o que é roteiro, o cliente entende o que é montagem, o cliente não sabe o que é briefing. Eu tô preocupado em vender meus imóveis, eu não sei o que é briefing, entendeu? Aqui, ó, pedido, roteiro do vídeo, montagem do vídeo. Pronto, sabe? Aí, beleza. Essas setas estão muito finas, poderiam ser setas maiores, textos maiores. A gente poderia ter uma página específica para isso. Não uma página quebrada, assim, meia página, um espaço mais dedicado. Esse PDF, como vocês podem ver, ó, ele poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Cara, eu acho que dava para fazer 8 páginas tranquilamente, tá? Ou até menos, porque vai embora essa parte aqui, né? Então, não sei, essa informação poderia subir, né? Algumas informações poderiam subir, né? Eu sendo sincero, eu tenho uma proposta comercial, mas eu não faço específico para cada cliente, eu chamo para uma videochamada. Mas se você é um cara nichado que gosta de atender só imóveis e atende muito imóvel, transforma isso aqui em vídeo, tá? Isso aqui tudo podia ser um vídeo. Vai dar um trabalho do caramba, vai, mas é portfólio, é mais chance de fechar, sabe? Aí vamos lá. Lembre-se sempre do que eu falei. O cérebro, ele pensa coisas sobre o que ele vê antes mesmo de você ouvir o que ele tá pensando, você não escuta. Então quando ele vê qualquer coisa, o cliente já sente algo antes mesmo de ler alguma coisa, antes mesmo de pensar alguma coisa. Ele sente confiança, ele sente segurança, ele sente dúvida, ele pode sentir angústia por ter elemento demais. O design, ele é a percepção. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta postar muita coisa na sua rede social, cards e cards e cards.
Por quê? Vídeo é a mídia que vende mais. Mas o design, ele tem a sua função. Qual é a função do design? Agregar valor, mostrar que você é uma empresa séria. Quando você tem um logotipo bem feito, uma página, um site, um PDF de apresentação comercial muito bem feito, aí a pessoa fala, poxa, pagaram um designer muito incrível para fazer isso aqui. E às vezes pensa, que empresa incrível, isso aqui deve ter 20 funcionários. O objetivo do design é esse, é gerar uma percepção de valor e em dados momentos comunicar, mas como a gente tem um vídeo que comunica melhor, o vídeo 80% do que tem na internet é vídeo, tá? E o vídeo ele converte 60% a mais do que qualquer mídia. Então imagine que você tem uma arte. O vídeo ele vai dar 60% a mais de resultado do que a arte. Se ele for tão bem feito quanto aquela arte. Se eles tiverem o mesmo nível de desenvolvimento, sabe? E para não ficar só na teoria, eu trouxe aqui 3 PDFs que seguem essa linha de design inteligente para vocês verem como é desenvolver um material que condiz com o público. Vamos lá, pessoal. Primeira proposta que eu trouxe para vocês é essa proposta aqui do Agri, né? Ao Agri. É uma proposta que eu acho muito bonita. E aí, qual que é a questão? Olha o espaço de respiro. Eu tenho aqui o trator, eu tenho o texto, eu tenho o rapaz e espaço de respiro. Eu tenho um espaço nítido aqui, bem grande para descansar meus olhos. Aqui também eu tenho um pequeno, entendeu? E aí, olha o texto. O texto, ele é um texto que não tá em caixa alta o tempo todo, então não tá gritado. Ele não é um texto agressivo, ele tem bordas arredondadas, mas ele é sólido para mostrar robustez. Então eu tenho que tipo de elemento aqui? Eu tenho uma foto de fundo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um texto e uma ilustração. Acabou. O resto são elementos de marca, ou seja, link do site, logotipo pequenininho e por aí vai, tá? Vamos para a próxima página. A próxima página ela é bem simples. De novo, olha a quantidade de elementos. A gente tem uma foto, 2 ilustrações, né, que são fotos também, alguns elementos, né, que é as folhas aqui, né, o selo, o texto e os elementos de marca. Então vamos repetir? Vamos ver se eu contei certo? Foto e ilustrações, elementos como o selo e as folhas, texto e elementos de marca. 4. Então não tem coisa demais, tá? Eu tenho um BG verde aqui, com uma leve textura de ruído, vocês podem ver aqui, tá? As folhas, aqui de onde veio essa empresa, né? Um título aqui para falar do que é, ó. A gente nasceu para trazer o futuro até você. Então é uma empresa que ela tá na vanguarda, ela tá na linha de frente da tecnologia. Quando tiver uma novidade, se você é cliente deles, você vai saber primeiro, você vai estar na frente dos seus concorrentes. Olha a mensagem que passou. E aí fala um pouco aqui da visão, como é que a empresa nasceu, quem foi que fez a empresa, né? E de onde veio. Tem uma questão aqui de história. As pessoas gostam de histórias, elas se afeiçoam. E os tratores bonitinhos. Dava até para recortar essa parte branca para deixar a cabine do trator transparente. A gente tem, acredito que uma foto melhorada com Photoshop, ou se não, uma ilustração de IA aqui, né? Eu não me lembro. E aí o que acontece? Ó, invista em inovação, ilustração, foto, texto. 4 elementos de novo, tá? Mais de 20 anos de experiência, informação útil aqui, ó. Isso aqui é uma apresentação para uma empresa que não te conhece. É uma apresentação geral, não é algo específico, como o projeto do nosso amigo Pedro. Mas tem muito o que aprender aqui no sentido de ajustes, né? A gente citou pro projeto do nosso amigo Pedro, ó. A gente citou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente citou no projeto do nosso amigo Pedro 5 a 6 pontos de melhoria. 5 a 6 pontos não é refazer o PDF. É, altera uma coisa na primeira página, altera uma coisa na segunda, altera uma coisa na terceira. O PDF tinha 8 páginas, gente. Então assim, bem tranquilo. Vamos para a próxima página. Fala um pouco do que a empresa faz. A gente sabe que é uma empresa da agronegócio, mas o que ela faz? Ela conserta trator? Ela vende trator? Ela aluga trator? Não sabemos. Ela fala, ó, implementa inovação na agricultura com previsão, monitoramento de drones, automação de processos, sabe? É algo específico. Soluções tecnológicas e consultoria de gestão agrícola. Ou seja, você tem uma dúvida na hora de fazer sua plantação, é aqui que você cuida disso. Olha eu fazendo propaganda do Zuto, tá vendo? Eficiência e resultados, ó. Manutenção, planejamento e tecnologia. Vou passar mais rápido. Aqui eu deixaria um espaço para botar falas dos clientes. O que mudou na empresa desse cliente, sabe? Qual foi o nível de eficiência que trouxe? Quanto mais ele colheu no ano que ele passou a ser cliente em comparação ao ano anterior, que ele não era cliente, né? Aí ele fala aqui, ó, somos a ponte entre o campo e a indústria. Então, mais informações, mais uma vez, elementos, ó, BG, aqui não tem tanta ilustração, né? Tem um BG aqui com um design bonito. A gente tem aqui fotos, a gente tem aqui textos e elementos ilustrativos. O logotipo eu nem vou contar, né? Representa tão pouco o logotipo da lâmina, né? Aí aquilo, ó, foto de fundo, elemento do milho e título, texto, né? Logotipo, 4 elementos, tá vendo? Então, assim, é bem simples, tá? Eles falam que do foco do compromisso animal aqui deles, tá bom? E aí segue, ó. Não vou comentar mais nada, tá? E aqui ele fala o resultado. Aqui é a parte que eu gostaria de focar. 20 cidades, 50 mil hectares, 10 mil produtores, 15 anos de experiência, mais de 15 anos. Aqui, ó, já tá contraditório, ó, faria essa melhoria, ó. Aqui ele fala mais de 20 anos, aqui ele fala mais de 15.
Então, qual mensagem vai ficar presa na mente da pessoa? Não sabemos. Aí ele fala cidades. Beleza, cadê o depoimento de um agricultor? Não temos. Então, assim, é uma situação que pode ser melhorada. Vamos aqui, nessa outra aqui. Ó, mais moderno. Tá vendo? Ó, legal, né? Faltou uma textura, alguma coisinha, mas enfim, vai do briefing do projeto. Legal. Ó, espaço de respiro temos de sobra, tá vendo? Ó, respiro aqui, respiro aqui. Então a gente fala, ó, de onde é a empresa, o que ela faz. Aí aqui, ó, a pessoa não trocou a foto para as outras pessoas, mas a gente entende que deveria ser as outras fotos. Ó, espaço de respiro, espaço de respiro. Eu sinto que poderia ter uma textura, mas depois a gente pode ajeitar isso, né? Eu tô falando aqui, pessoal, mas vocês não vão saber qual que é o meu, tá? Vamos aqui. Principais serviços, tá vendo? Ó, gestão de marca, redes sociais, planejamento, sites, tráfego. Essa página aqui, minha página favorita, cara, muito legal essa página. Fala um pouco de como funciona, né? Tem ilustração. Ó, aqui, ó, o que a gente pode tirar de lição aqui, ó? A gente tem um texto isolado e o logo. Não tem uma cabeça aqui embaixo ou uma página rasgada dando a entender que vai pra próxima. Porque não é uma coisa pro jovem, é uma coisa pro dono de uma empresa. E jovem pode ser dono de empresa, mas as possibilidades, as probabilidades, as porcentagens, o aspecto do mercado não mente, né? Ilustração, texto, título e texto. Ó. Ilustração, logo, texto e elemento. Acabou, olha só. Legal. Faltou, mais uma vez aqui, um depoimento de um cliente, né? Números, cadê os números? Começou números agora, mas o único número que o cliente viu até aqui foi custo. Então assim, eu sei que o plano premium é R$2.000 de verba, mais 897 pelo serviço. Então é uma coisa que, poxa, cadê o quanto de alcance teve? Quantas campanhas você fez na vida? Quantos clientes você atende? É uma coisa que eu senti falta. Mas é uma apresentação muito linda. Tipo, isso aqui pra mim, em design é um 10, sabe? É um 11 até. Mas eu acho que na verdade é um 10 porque a da Agri é muito, mas assim, eu acho muito mais bonita. Mas são ramos diferentes, tá? E a gente tem essa aqui, que é uma proposta pra uma agência de marketing digital focada em lançamentos, que já é uma coisa mais jovial, né? Então, ó, logotipo, textura e foto de fundo. Aí aqui mais uma vez a gente tem aqui, olá cliente X. A empresa muda isso daqui provavelmente toda vez que tem um cliente, né? Provavelmente com alguma automação e tudo mais. Aí tem ilustração. Aí aqui, ó, quem somos? Ó os donos da empresa aí, tá vendo? Desde quando existe a empresa e tal, qual o foco dela. Você percebe que aqui, ó, a gente até tem uma continuação da próxima página, ó. As pernas do rapaz, ó, cortam ali, mas a gente tem uma faixa branca com vermelha que continua na próxima, ó. Tá vendo? Mas não é um excesso de elementos continuados na próxima página. O que ela faz? Social media, gestão de tráfego e audiovisual. Provavelmente o vídeo, ó. Social media, tráfego pago, né? Aí, beleza. O que ela vai te ajudar? Aumentar o faturamento, conquistar clientes, analisar o crescimento, prever as suas vendas. Como é o social media? Olha só, no celular, na palma da sua mão, o controle das suas postagens, né? A elaboração das estratégias, tudo acessível. Olha o resultado. Dá pra ver nitidamente aqui os números, ó. Isso aqui são resultados reais, ó. Retorno de 5,83, investimento de 12 milhões, mais retorno de 14 milhões de reais. Tá vendo? Né? Aí aqui a gente tem os gráficos, tá bom? E no fundo, uma fotinha bem transparente ali do Facebook. Que é um ramo muito específico para lançamento, são especialistas, então eles são acostumados a entrar em reuniões e ver essas informações. É focado num público mais jovem, é focado num público que sabe o que é isso aqui, entendeu? Então é uma apresentação focalizada. Eu mostrei para vocês uma apresentação focalizada de agro, uma apresentação focalizada de tráfego, então você percebe que muda bastante como é feito. Aqui tem um estilo mais sólido, com menos textura, menos detalhes. Aqui não, ó. Aqui você tem um estilo mais parece um neon, mas não é neon, porque o verde é um tom mais forte, tá ligado? E aí, ó, tem mais texto, tem mais, sabe, informações, que é um público mais técnico. Aqui também tem mais texto, tem mais números, mais informações. Faltou um depoimento do cliente, né? Ó, próxima página. O que o audiovisual faz, ó? Porque o audiovisual o cliente não vai entender só por audiovisual. É a cara da empresa, é o design, é o vídeo, sabe? Aí aqui ele fala, né? E aqui, olha só, números. Ó, 210 mil de vendas, 324 mil. Se você não tem isso daqui, bota o que o cliente falou de você, entendeu? Aí, massa, ó, serviços. Serviço que faz, ó. Serviços que não estão inclusos nos pacotes que você vai ver, né? Olha só, Google Meu Negócio, que é recurso para entrar em contato, e acabou a apresentação. Então você percebe que tem espaço de respiro, é uma coisa mais clean. Essa aqui nem tanto, né? Não é uma coisa mais tão clean, mas é porque o público é mais técnico, né? Aqui o público é técnico também, mas é menos técnico. Ele é mais encantado pelas cores, pela disposição dos elementos, pelas ilustrações, sabe? Faltou aqui números de resultado, depoimento de cliente. Todos eles faltaram depoimento de cliente, mas eu acho que não foi o objetivo, né? Talvez sejam apresentações para palanque, né? Para palestra.
né? Opa, o daqui trouxe mais dados. Opa, o daqui trouxe mais dados. Então eu vejo aqui quantos anos a empresa existe, eu vejo aqui, em comparação a esse, tá, pessoal? Eu vejo aqui o que ela faz, lá também vê mais o bem-estar animal, QR Code, cidades atendidas, hectares. Não trouxe números, mas ainda trouxe dados. Então vocês percebem o seguinte, o PDF 1 é mais simples, mais direto, é mais sólido, é mais corporativo. Traz uma segurança e uma leve diferenciação. O 2, ele é mais moderno, ele é mais visual, no sentido de, tipo assim, vou te encantar mais visualmente, não com fotos do produto, fotos que tem a ver com o que eu trabalho. Até porque é uma coisa mais técnica. Então, é algo mais geral, não tá tão nichado, porque tráfego pago pode ser para vários nichos diferentes. O 3, ele é técnico, mas é visual. Mas ele vai mais para a área técnica porque é ainda mais nichado, entende? Mas ele não tem excesso de visual, ele não tem agressividade, ele não tem espaço de respiros ainda. Então você consegue perceber através dessa aula, através dessa análise, na verdade, que não é sobre tá bonito ou tá feio. Porque o PDF, ele pode até tá no sentido de design feio, mas tá comunicando. E se o seu PDF tá bonito, mas não comunica, você não vende. Então não adianta tá bonito. Precisa tá focado na frase. Para quem isso foi feito? Quem vai ver isso? Quem vai comprar isso? Então, pro meu amigo Pedro e para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, vamos fazer um checklist? O que tem que mudar? A gente precisa mudar a tipografia em alguns momentos, tirar a caricatura, botar uma outra foto, deixar uns espaços de respiro, distribuir melhor os itens nas páginas, né, para não ficar um amontoado. A continuidade entre páginas é uma coisa legal, mas não bota muitos elementos continuando não. 2 ali no máximo, tão bons. E se você quer fazer uma apresentação comercial, lembre-se que você não entrega só o seu produto, você tem que entregar a percepção. Quem é você, com quem você trabalha, quantos anos você trabalha, o que acham de você, não só no que é escrito, no que é exposto nas informações, mas na foto, na disposição do design e em todos os outros elementos. Analise que tipo de fonte você usa, que tipo de cor você usa e tudo mais. E lembre-se, aquilo precisa ser importante, precisa ser algo que é valorizado por quem vai te contratar ou, no caso de editores de vídeo, para o cliente do seu cliente. Tem que encantar o teu cliente, mas se aquilo não trouxe resultado para o cliente do seu cliente, também é uma coisa que tem que prestar atenção. O seu PDF não tá errado, mas ele pode estar falando para o público errado. E isso muda tudo. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like. E se você quer que eu analise mais PDFs ou você quer um tema específico de vídeo, deixa o seu comentário aqui que a gente pode estar postando no próximo vídeo. Ah, e comenta também qual desses 4 PDFs você acha que venderia mais.